Vídeos que circulam em grupos de WhatsApp mostram a escalada da violência nos protestos. Em um deles, um manifestante lança um rojão contra os policiais. Caminhoneiros que não aceitam parar enfrentam riscos. Ó a piazada, aqui em Sorriso, aqui, ó, os caras estão fazendo. Enchendo de pedra aí, beterraba, ó. Jogando em cima aí, ó. Jogando na frente aí nas pistas aí, ó. Esse vídeo mostra o momento em que um caminhão é incendiado. Que horror! Coitado, gente do céu. Manifestantes também começam a deixar parte da carga nos bloqueios. Prejudica a chegada de fertilizante, a saída de produto, a granja que precisa alimentar seus animais. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos informou que 2 frigoríficos da BRF, em Mato Grosso, suspenderam nesta segunda-feira parte das atividades por conta dos bloqueios, com mais de 300 mil aves represadas nos 2 municípios onde estão as empresas. Nesta segunda-feira, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se encontrou com integrantes do Ministério Público Federal do Pará, Paraná, Rondônia e também do Mato Grosso, onde o número de interdições e também atos violentos mais cresceu. Após esse encontro, Aras disse que telefonou para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, que teria oferecido mais uma vez a Força Nacional para o Mato Grosso. Também o Procurador-Geral da República oficiará ao governador do estado para que, dentro da sua autonomia constitucional, possa requerer a Força Nacional. Os atos antidemocráticos se repetem pelas rodovias há 3 semanas. Desde as eleições, o número de bloqueios foi muito maior, mas a Polícia Rodoviária Federal se preocupa com a proporção da violência que os protestos ganharam. Em Ariquemes, Rondônia, caminhões de uma rede de supermercados foram saqueados e incendiados no domingo. Antes, nós víamos manifestações e agora são atos criminosos, atos terroristas que estão acontecendo nas nossas rodovias federais, com queima de pneus, com disparo de arma de fogo nos caminhões, com tentativa de dinamite, explosão da rodovia federal. E a partir de amanhã nós vamos começar uma ação bem forte visando liberar todas as rodovias federais. O grupo de transição de governo na área de justiça e segurança pública já trabalha com a hipótese de atos do tipo se repetirem mesmo depois do dia 31 de dezembro. Nós vamos combinar as medidas que a lei prevê, isso eu me refiro tanto ao parlamento como ao governo, para garantir que haja normalidade e paz no Brasil. De volta para análise, primeiro as minhas boas-vindas a Caio Junqueira, meu herói. Eu prometi a ele que falaria isso, que chegou para nos ajudar. Rafael, começo com você. Uma clara escalada no que a gente vê acontecer no Brasil. Embora em tamanho menor do que teve ali logo após as eleições, nós não estamos falando mais de manifestações golpistas, não estamos falando mais de impedir o direito de ir e vir das pessoas, o que já é grave. Nós estamos falando do que disse o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, de atos terroristas, queimando caminhões, tiros, pessoas encapuzadas. Aonde isso pode levar a sociedade brasileira se não for contido pelas autoridades? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, é um prazer estar conversando com vocês. É difícil até de prever. O que dá para saber é que vai ganhando magnitude, né? Seja o radicalismo por trás. Eu não vou nem chamar de manifestação, fica até na falta de melhor nome, ou ato terrorista, enfim, de comportamentos contra a institucionalidade. Vamos começar com esse ponto de partida e esse desdobramento vai aumentando à medida que o tempo vai passando, seja do ponto de vista propriamente político, sejam as implicações econômicas e sociais. Eu acho que o dia de hoje é um dia importante porque dá materialidade a alguma coisa que parecia um risco abstrato lá atrás e que agora vai ganhando concretude, né? Tudo começa quase com um delírio de que eventualmente a gente tem um processo eleitoral que não é marcado por toda a segurança e toda a justiça
como se espera de um regime democrático, e vai se avolumando essas implicações. Então, infelizmente, Raquel, a gente não tem uma resposta concreta a essa pergunta de até onde a gente vai parar. Certamente vai na direção de antagonismos, radicalismos dentro da sociedade, o que pouco contribui para a gente pensar aí o Brasil à frente. Thaís, Rafael descreve para a gente esse clima de antagonismo. Importante que as autoridades detenham o que está acontecendo no Mato Grosso. Mas mais cedo conversei com o Otaviano Pivetta, vice-governador, e ele prometeu para amanhã uma ação mais efetiva da PM. Nós estamos vendo a Polícia Rodoviária Federal, que foi criticada, muito criticada ali no começo, por estar fazendo corpo mole, agora sendo mais assertiva. O procurador Augusto Aras chamando reunião. Tem uma mudança de clima em Brasília, tem um governo, e aí falo do governo Jair Bolsonaro, porque é ele que ainda está comandando o país. Tem um governo que estava mais só observando essa situação toda e agora está agindo ou não? Raquel, boa noite para você, para todo mundo. Acho que a partir da entrevista que a gente fez hoje à tarde no Prime Time com o Cristiano Vasconcelos, que é o responsável pela comunicação da PRF, ficou bastante claro que sim, que há uma mudança de postura. Eu não sei se dá para dizer que é uma mudança de postura do governo. O que me parece é que os atos, especificamente do Mato Grosso, eles se transformaram em algo que saiu do controle. Porque me chamou bastante atenção quando o Cristiano descreve os tiros, colocar fogo em caminhão, em cabine de pedágio, de espalhar óleo na pista para fazer com que caminhoneiros, quem tentem furar o bloqueio, possam vir a sofrer algum tipo de acidente. Me parece que o que tinha começado como com uma pauta de questionamento do resultado eleitoral se transformou. Mas não está claro qual que é a pauta agora. Não está claro se essas pessoas que estão ali, pelo menos para mim não me parece claro, se essas pessoas, estou falando especificamente de Mato Grosso, se essas pessoas que estão ali, se elas também estão reivindicando, estão questionando o resultado eleitoral, ou se já não tem mais pauta nenhuma, se é o bloqueio pelo bloqueio. Assim como você, fui tentar conversar com integrantes do agronegócio, tem um sentimento de que são células mesmo bastante separadas de qualquer categoria, de que não estão ligados a caminhoneiros, não tem nenhuma entidade de classe, embora Cristiano tenha nos dito que tem uma organização. Então, o que a gente precisa saber? Se essa organização é a mesma que está incentivando atos como os que estão acontecendo agora em Mato Grosso. Se aqueles bloqueios iniciais que já eram criminosos, agora também são orientados, são patrocinados por essas pessoas que estão agora sendo investigadas, Raquel. Thaís, acho que essa pauta não está clara para você, para mim, nem para as autoridades que estão investigando isso. Assim, o que querem esses criminosos. Agora, Caio, a postura do presidente Jair Bolsonaro, que segue isolado, não dá declarações, essa organização toda que a gente vê, o Ministério da Defesa que solta uma manifestação, as Forças Armadas que a pedido dele vêm a público, questionam a eleição, de alguma forma isso contribui para esse caldo que a gente assiste nas estradas? Sem dúvida, né, Raquel? Sem dúvida que o silêncio do governo e do presidente da República, de alguma maneira, porque ele lança uma dúvida, né? Será que ele concorda? Será que ele não concorda? E isso, de certa maneira, estimula. Acho que mudou de patamar, sim, de fato. As manifestações seguintes à eleição tinham uma pauta reivindicatória, tinha uma contestação ao resultado eleitoral, mas evoluiu para algo, pessoal com máscara, olho na pista, já é outro patamar, né? Outro naipe de mobilização. E sinaliza para o governo eleito, aquilo que a gente vem falando aqui bastante no WW, que a grande dificuldade para o Lula, e no governo Lula 3, não vai ser a oposição congressual, a oposição política, a oposição partidária tradicional.
A grande oposição que o Lula vai enfrentar vai ser na rua e será nas redes sociais. Então, isso aí que a gente está assistindo dá um palpite, já lança do que vem por aí. E pressiona mais o governo. Por mais que ninguém concorde com o que vem sendo feito, é um governo que terá uma oposição diferente das oposições anteriores. Porque mesmo quando o Lula foi primeiro e segundo mandato, era uma oposição clássica, né? Era o PSDB no Senado, era o Arthur Virgílio, líder da oposição lá no Senado, por aí vai. Agora não, agora vai se formar ali uma maioria parlamentar consolidada, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas isso será feito. Agora, na rua e nas redes sociais, o estado permanente de campanha vai permanecer já a partir do primeiro ano, aliás, antes mesmo do governo começar. De campanha. Thaís, por favor. Desculpa, fazer só uma intervenção enquanto Caio claro. falava, lembrei dessa conversa que eu tive durante a tarde e me pareceu que há uma preocupação bastante significativa dentro do setor do agronegócio de tentar estabelecer pontes. Com esse representante de uma entidade grande com quem eu conversei nessa tarde, ele disse o seguinte: Thaís, a gente entende, a gente pode não ter concordado, como de fato a gente não concordava com a eleição do presidente que foi eleito, mas a gente tem que seguir a vida, tem que virar essa página. Eu, inclusive, já me coloquei à disposição do grupo de trabalho que trata do tema. Entrei em contato com a senadora Cátia Abreu, entrei em contato com outros integrantes desse grupo para deixar bastante claro que esses movimentos não têm o nosso respaldo. Pode até ter de parte do setor, mas eu também vejo um movimento de outra parte tentando sinalizar ali de que é preciso restabelecer pontes, estabelecer diálogo, até para que eles possam ter poder de voz nesse governo, Raquel. Foi exatamente o que eu ouvi, Thaís. Porque, assim, o agro não gosta do Lula. Fez oposição direta a ele. E ainda tem ali setores do agro que estão nessas manifestações, mas está muito longe do que a gente está assistindo ali. O caminhoneiro não vai colocar fogo no caminhão dele. O produtor rural não vai colocar fogo ou abrir, como a gente assistia, né? O pessoal abrindo os caminhões para a carga vazar. Agora, Rafael, o Caio antecipou um pouco da pergunta que eu queria te fazer, mas quero ouvir a sua opinião sobre o assunto. Ele está dizendo que isso não vai parar aqui. Nos Estados Unidos, por exemplo, o que a gente viu foi uma turbulência muito grande até a transição, até a eleição. Você continua com o tensionamento, mas quando o Trump saiu, começou-se a investigação e, pelo menos, não vejo esse clima nas ruas. O Flávio Dino, na entrevista, e isso aparece na nossa reportagem, ele antecipa que isso pode ser um problema durante o governo. Qual que é a sua visão? E, eventualmente, pode sim se tornar um problema. Claro que não vai ser em escala majoritária, vai ser uma minoria, porque é difícil se manter organizado, não é? Tem custos, né, até para fazer esse tipo de manifestação. Acho eu que depende, a magnitude desse efeito ao longo do governo vai depender do comportamento do atual presidente Bolsonaro e do seu núcleo político mais próximo, mas vai depender também, e eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque há um bom tempo a gente vem discutindo o papel das instituições de controle nesse processo de radicalização. Então, tinha uma tese de que, olha, não vamos entrar de frente justamente para não inflamar ainda mais e deixar os ânimos acerenarem, e aí isso vai calmando ao longo do tempo. Eu acho que o que tem se mostrado é a importância de um combate mais contundente por parte dessas organizações de controle, porque justamente esse ponto começa com uma pauta aparentemente ligada ao resultado da eleição, que já era razoavelmente esdrúxulo, e eventualmente vai ganhando outros desdobramentos. Então, acho que é super importante também os órgãos de controle, a partir desse cenário, pensarem numa estratégia mais efetiva para que a gente, de fato, tenha o controle e o retorno à normalidade institucional, que não é ausência de conflito, não é ausência de polêmica, não é apoio integral à medida de nenhum governo. Isso nunca foi assim, o Caio fez muito bem o ponto, mas é literalmente um enquadramento desses conflitos
dentro das regras do jogo. É interessante a gente pontuar a capacidade desestabilizadora que a rua tem em relação ao governo, e basta lembrar como que foi 2015 e 2016 com a Dilma. Assim, se tiver uma liderança, não tenho dúvidas até que ponto o Bolsonaro vai ser, ou está a fim de ser, essa grande liderança, mas ele tem um capital político eleitoral que ele não pode menosprezar, de capitanear isso daí. Agora, uma coisa era primeiro que Dilma não é Lula, né? Enfim, outra situação, outro perfil. Agora, a gente não pode comparar isso que está acontecendo no Mato Grosso hoje com os movimentos de rua de direita de 2015 e 2016. Não, as coisas completamente diferentes. Aqui a gente está vendo crime. Né? Ali era uma manifestação pacífica. Agora, de alguma maneira, é algo novo. Né? A gente não acompanhou isso nos últimos movimentos. Nem 2013, né? Que 2013 aparentemente era um movimento difuso. Aliás, vai fazer 10 anos, né? Agora em junho de 2023, 10 anos dos movimentos nas ruas. Era um movimento difuso, não tinha uma liderança política, não era uma contestação de resultado eleitoral, não era isso que movia. Né? 15 e 16 algo os movia, que era derrubar a Dilma. E agora é piquete, pessoal de ninja, né? Enfim, jogando óleo na pista. Né? Algo assim, a gente não consegue fazer a ligação disso que está acontecendo com uma liderança política, com o Bolsonaro para desestabilizar o governo Lula ainda, mas isso pode acontecer e pode crescer e pode se organizar. A despeito do que a gente falou, de que o silêncio do Bolsonaro colabora. Sim, sem dúvida. Agora, Thaís, antes da gente fechar, eu queria te ouvir. No bojo disso tudo, tá claro a transição. E os militares, vendo toda essa instabilidade, estão ansiosos para que se indiquem os membros da transição, se indique um novo ministro da Defesa. Já tem nomes? Que é o que eu consegui avançar hoje. Pessoas bastante próximas a Lula me disseram que ele já tem definido os 3 comandantes das 3 forças, que isso ele tem sinalizado, embora ninguém tenha dito quais são os nomes. A gente tem algumas ideias, mas, enfim, Lula tem os 3 nomes dos comandos das forças, mas o que eu sinto é que ainda há um impasse em relação, de fato, ao Ministério da Defesa. Porque é um campo muito difícil para o PT neste momento. Ouvi das Forças Armadas que eles têm... A avaliação deles é que o PT não tem alguém, um interlocutor graduado para falar com os militares hoje. E aí o PT, parte do PT, né, é importante a gente dizer sempre, concorda com essa avaliação. Por quê? Porque durante esse processo, os militares, de certa forma, foram envolvidos num governo, né, foram envolvidos também na questão política eleitoral, principalmente no que diz respeito ao questionamento das urnas. E aí há um temor de revanchismo. O que eu sinto do outro lado é que há um movimento para mostrar que não há revanchismo, que há diálogo, mas não tem o nome ainda, pelo menos não tinha até o início dessa tarde. Gente, eu preciso fazer um rápido intervalo. Me despeço da Thaís Arvex, que amanhã tem uma viagem logo cedinho. Caio e Rafael ficam aqui comigo.